China. Chá verde. Tudo começou aqui. Reza a lenda que no ano 2737 a.C., o imperador Shennong descansava sob uma árvore quando algumas folhas caíram acidentalmente em seu pote de água fervente. O aroma o cativou. Ele provou com cuidado, e assim nasceu a bebida mais consumida do mundo depois da própria água. O chá verde chinês, especialmente variedades como o Longjing da região de Hangzhou ou o Biluochun da província de Jiangsu, é a forma mais pura da planta Camellia sinensis. Suas folhas não oxidam, são levemente cozidas no vapor ou tostadas na panela para preservar sua cor esmeralda e seu sabor herbáceo, vegetal e levemente adocicado. Beber chá na China não é um simples hábito, é uma cerimônia ancestral conhecida como Gongfu Chá, onde cada gesto, cada utensílio e cada temperatura carrega um significado preciso. O chá está associado à longevidade, à meditação budista e à cortesia com o convidado. Em 2026, a China continua sendo a maior produtora de chá do planeta, respondendo por mais de 40% da produção global. É o berço líquido de uma civilização que compreendeu, há quase 5.000 anos, que beber uma folha poderia transformar a alma. Japão. Matcha. Se a China inventou o chá, o Japão o elevou à categoria de arte sagrada. O matcha é um pó verde vibrante obtido pela moagem de folhas inteiras de chá cultivadas à sombra sob telas durante semanas antes da colheita, um processo meticuloso que aumenta sua clorofila e suaviza seu amargor natural. Chegou ao arquipélago no século XII através do monge budista Eizai, que o introduziu como um complemento espiritual à meditação zen. Dali nasceu o shanoyu, a cerimônia do chá japonesa, uma prática que pode durar horas e onde cada movimento, cada utensílio e cada silêncio é coreografado com precisão absoluta. O matcha tem um sabor intenso, herbáceo, levemente amargo com um retrogosto adocicado conhecido como umami, considerado o quinto sabor básico. É um dos poucos chás do mundo em que a folha inteira é ingerida, o que multiplica seu teor de antioxidantes e L-teanina, um aminoácido que produz calma sem sonolência. Neste 2026, o matcha vive uma explosão global, presente em lattes de cafeterias, sobremesas gourmet e suplementos de bem-estar por todo o Ocidente. Embora os puristas japoneses nos lembrem que sua verdadeira essência só existe em uma tigela de cerâmica chamada shawan, batida com um chazen de bambu. Índia. Chai masala. Na Índia, o chá não é apenas servido, é preparado com orgulho nacional. O chai masala é uma mistura de chá preto forte, geralmente da região de Assam, cozido lentamente com leite, açúcar e uma sinfonia de especiarias, cardamomo verde, canela, gengibre fresco, cravo e pimenta do reino. É a alma líquida do subcontinente, vendido em cada esquina pelos famosos chai wallas, os vendedores ambulantes que servem a bebida fumegante em pequenos copos descartáveis de barro. Embora o chá seja cultivado na Índia desde o século XIX, sua produção foi impulsionada pelos britânicos para quebrar o monopólio comercial chinês sobre a folha. No entanto, os indianos transformaram aquela imposição colonial em uma bebida profundamente nacional, misturando-a com tradições ayurvédicas milenares que já usavam as mesmas especiarias para fins medicinais. O chai não é simplesmente uma bebida quente, é um ritual matinal, um gesto de hospitalidade e uma conexão familiar inquebrável. Neste 2026, a Índia é a segunda maior produtora de chá do mundo e consome mais de 70% de sua própria colheita sem exportá-la. Beber um chai fumegante em uma estação de trem ao amanhecer é uma das experiências sensoriais mais autênticas que a Índia oferece ao viajante curioso. Reino Unido. English Breakfast. Poucas tradições definem uma nação tão profundamente quanto o ritual britânico do chá. O English Breakfast é uma mistura robusta de chás pretos de Assam, Ceilão e Quênia, concebida especificamente para ser bebida com leite e opcionalmente com açúcar. Sua origem popular é atribuída à duquesa Anna Russell, sétima duquesa de Bedford, que no século XIX introduziu o costume do chá da tarde para combater a fome durante as longas tardes. O chá chegou à Inglaterra através de Catarina de Bragança, uma princesa portuguesa que se casou com Carlos II em 1662 e trouxe consigo uma caixa de folhas chinesas como parte de seu dote real. A partir daí, o Império Britânico construiu toda uma economia colonial em torno desta bebida
chegando até a travar guerras em larga escala por seu controle. O English breakfast é forte, maltado, encorpado, perfeito para acompanhar torradas com manteiga, ovos e bacon crocante. Neste 2026, os britânicos ainda consomem uma média de 100 milhões de xícaras por dia. É a bebida que sustenta uma ilha inteira, das casas de campo do interior escocês aos arranha-céus financeiros de Londres. Chá com leite não é um detalhe culinário, é uma declaração de identidade nacional. Marrocos. Chá de menta. No Marrocos, oferecer chá não é uma opção cortês, é um mandato cultural absoluto. O atay, como é chamado localmente, é uma mistura de chá verde chinês, geralmente da variedade gunpowder, açúcar abundante e grandes punhados de hortelã fresca. É preparado em um bule de metal alongado chamado berrad e servido de uma altura considerável, formando a espuma característica no pequeno copo que recebe a bebida. Essa altura não é um capricho estético, ela areja o chá e libera os aromas retidos pelo calor. O ritual de servi-lo 3 vezes tem um significado poético atribuído ao povo berbere. O primeiro copo é amargo como a vida, o segundo é doce como o amor, e o terceiro é suave como a morte. Chegou ao norte da África no século XIX, quando comerciantes ingleses descarregaram seus estoques no Marrocos após conflitos comerciais em outros portos do Mediterrâneo. O que começou como excedente comercial tornou-se identidade nacional indelével. Neste 2026, o Marrocos é um dos maiores importadores de chá verde chinês do mundo, e recusar um convite para beber atay em uma casa marroquina é considerado uma grave ofensa social. É a hospitalidade líquida em sua forma mais pura e refinada. Turquia. Chai. Embora a maioria das pessoas associe a Turquia ao café aromático, a realidade estatística é que o país consome mais chá per capita do que qualquer outra nação do planeta. O chai turco é um chá preto forte cultivado na região de Rize, na costa do Mar Negro, onde o clima úmido e montanhoso produz folhas ricas, escuras e profundamente aromáticas. É preparado em um sistema único chamado Saidanlik, um bule duplo empilhado. No pote inferior a água é fervida, e no pote superior o chá é intensamente concentrado. Cada pessoa então ajusta a intensidade misturando os dois líquidos a gosto. É servido em pequenos copos em formato de tulipa chamados ins belly, nunca com leite, com açúcar opcional no fundo. A cultura do chai turco se consolidou após a perda de controle sobre as regiões produtoras de café do Império Otomano no século XX. O Estado, então, promoveu o cultivo de chá como um substituto patriótico, e a estratégia funcionou. Hoje ele é bebido em cada conversa, cada negociação, cada esquina do país. Neste 2026, o turco médio consome mais de 1.300 xícaras por ano, um número que nenhum outro povo iguala. É o batimento constante de uma nação onde o tempo é medido em pequenos copos fumegantes. Argentina. Mate. O mate não é tecnicamente um chá no sentido botânico estrito, mas culturalmente é o equivalente sul-americano mais profundo e emocional. É feito com folhas de erva mate, Ilex paraguariensis, uma planta nativa dos povos guaranis que já a consumiam séculos antes da chegada dos conquistadores espanhóis. A erva é colocada em uma cuia oca chamada mate e bebida através de uma bomba de metal com um filtro na ponta, compartilhada em roda entre família, amigos ou até estranhos. Compartilhar o mate é um ato de confiança absoluta. A mesma bomba passa de boca em boca sem tabus. Contém mateína, uma variante da cafeína que estimula sem perturbar o sono e melhora a concentração mental por horas. Os gaúchos o adotaram como bebida ritual dos pampas e os imigrantes europeus o incorporaram à identidade nacional argentina, uruguaia, paraguaia e do sul do Brasil. Cevar um mate, como se chama o ato de prepará-lo, é uma arte. A temperatura precisa da água, o ângulo da bomba, a rotação da erva, tudo importa até o milímetro. Neste 2026, a Argentina exporta erva mate para mais de 40 países, incluindo Síria e Líbano, onde é surpreendentemente popular desde o fim do século XIX. É o ritual social latino-americano por excelência. Rússia. Chá de samovar. Na Rússia, o chá não é apenas preparado, é cerimonializado em torno do samovar, um recipiente de metal com uma chaminé central que aquece a água continuamente por horas a fio. O chá chegou ao Império Russo no século XVII.
trazido por caravanas de camelos da China através da Mongólia, em uma viagem brutal que podia levar mais de um ano inteiro entre tempestades, bandidos e desertos congelados. Essa lentidão deu ao chá um status inicial de luxo aristocrático reservado à corte imperial. Tradicionalmente, prepara-se um concentrado extremamente forte chamado zavarka, que é servido em pequenas quantidades e diluído com água fervente do samovar ao gosto de cada pessoa. É acompanhado de limão fresco, geleia caseira ou cubos de açúcar mordidos entre os dentes enquanto se bebe, um costume chamado vepricusco. O chá russo é robusto, esfumaçado, frequentemente perfumado com notas de bergamota em misturas como o famoso Russian Caravan. Neste 2026, a Rússia continua sendo uma das maiores consumidoras de chá per capita do mundo, e embora as modernas chaleiras elétricas tenham substituído o samovar nas cozinhas urbanas, o objeto permanece um símbolo cultural insubstituível das dachas e das celebrações familiares. É o calor líquido que combate o inverno eterno. Taiwan. Bubble Tea. Taiwan reescreveu as regras do chá em 1983, quando Liu Hanxi, dona da casa de chá Shun Shuitang na cidade de Taichung, decidiu adicionar bolinhas de tapioca a um chá gelado com leite durante uma reunião informal com sua equipe. Assim nasceu o Bubble Tea, também conhecido como boba, uma bebida que em apenas 4 décadas se transformou em um fenômeno cultural global. O chá base pode ser verde, preto ou o oolong de alta montanha, misturado com leite, xarope de açúcar e as características pérolas de tapioca mastigáveis, sorvidas por um canudo extra largo projetado especificamente para elas. O elemento revolucionário é a textura híbrida, uma bebida que se mastiga enquanto se bebe. Taiwan, que também produz alguns dos melhores chás oolong do mundo em suas montanhas centrais como a Lishan e Lishan, soube combinar tradição milenar e modernidade criativa em uma única xícara acessível. As variantes hoje são infinitas, com frutas tropicais, com espuma cremosa de cream cheese por cima, com pudim, com espuma salgada do mar. Neste 2026, o Bubble Tea é uma indústria de mais de 40 bilhões de dólares por ano, com redes taiwanesas presentes em centenas de países. É a prova de que uma pequena ilha pode reinventar a bebida mais antiga do mundo. Tibete. Puxá. Escalar as alturas do Himalaia transforma completamente qualquer ideia preconcebida sobre chá. O pochá tibetano é uma bebida densa, salgada e oleosa, feita com blocos comprimidos de chá preto fermentado, água, sal gema e manteiga de leite de iaque. É batido em um cilindro de madeira chamado shandong até atingir uma textura cremosa, mais parecida com uma sopa leve do que com uma infusão tradicional. Para alguém acostumado ao chá ocidental adocicado, o primeiro gole é um choque cultural absoluto, mas em altitudes acima de 4.000 metros acima do nível do mar, tem uma lógica inquestionável. As calorias concentradas de gordura e sal ajudam a combater o frio extremo, a desidratação da altitude e a fadiga constante do esforço físico. Os tibetanos bebem até 40 xícaras por dia, continuamente reabastecidas pelo anfitrião como sinal de generosidade. O chá chegou ao Tibete vindo da China no século VII através da princesa Wensheng, esposa do rei Songtsen Gampo, e a partir de então tornou-se um alimento básico de sobrevivência, não um luxo opcional. Neste 2026, a antiga rota do chá e dos cavalos ainda é estudada como uma das redes comerciais e culturais mais fascinantes da Ásia. É o chá transformado em combustível vital. Tailândia. Chá Yen. O chá yen, ou chá gelado tailandês, é uma explosão visual e doce imediatamente reconhecível por sua cor laranja intensa, quase neon. É preparado com chá preto forte misturado com especiarias como anis estrelado e sementes de tamarindo, generosamente adoçado com leite condensado e servido com bastante gelo e um toque final de leite evaporado, que cria um degradê de tons ao ser despejado lentamente. Essa aparência marcante se deve em parte a corantes naturais ou, nas versões comerciais modernas, a um aditivo amarelo que realça o espetáculo cromático no copo. Surgiu em meados do século XX, quando a Tailândia começou a importar chá da China e da Índia durante o governo do Marechal Plaek Phibunsongkhram, que promoveu bebidas ocidentais adaptadas ao paladar local como parte de sua política de modernização. O resultado foi uma fusão perfeita entre o chá asiático tradicional e a doçura cremosa da influência colonial europeia. Na Tailândia, o chá yen é a bebida ideal para combater o calor tropical úmido,
vendido em carrinhos de rua, ao lado de pratos picantes que ele equilibra com seu frescor açucarado. Neste 2026, é uma das bebidas tailandesas mais exportadas globalmente, junto com o Pad Thai e o Tom Yum. É o chá transformado em sobremesa líquida. Egito. Carcadé. Diferente de todos os anteriores, o carcadé não vem da planta convencional do chá, mas das flores secas do hibisco vermelho. No entanto, no Egito e em grande parte do mundo árabe é oficialmente considerado o chá nacional. É preparado fervendo os cálices secos da flor, o que produz uma infusão de cor vermelha intensa, quase como vinho tinto, com um sabor ácido, frutado e profundamente refrescante. Pode ser bebido quente durante os invernos do Cairo ou gelado durante os meses de calor extremo do deserto, geralmente com bastante açúcar para equilibrar sua marcada acidez natural. Tem uma história autenticamente milenar. Os faraós do Antigo Egito já consumiam infusões de hibisco como parte de seus rituais e vestígios foram encontrados em tumbas reais do Vale dos Reis. Além do sabor, o carcadé tem uma reputação científica respaldada por estudos modernos. Reduz significativamente a pressão arterial e fornece uma quantidade notável de vitamina C e antioxidantes naturais. Neste 2026, o carcadé é exportado do Sudão e do Egito para o mundo inteiro, incluindo o México, onde se tornou um dos sabores fundamentais da água de Jamaica, presente em quase todo lar e restaurante mexicano. É a prova de que o próprio conceito de chá pode florescer, literalmente, fora das folhas verdes. Se você é apaixonado por descobrir a cultura, a história e os rituais escondidos por trás de cada xícara ao redor do mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e comente qual desses chás você experimentaria primeiro. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade.